Desci a rua, Augusta 120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Fiz curva em 2 rodas sem usar a buzina. Parei a 4 dedos da esquina. Vai, vai, Johnny. Vai, vai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Estou aqui exatamente no cruzamento da Rua da Consolação com Rua Nestor Pestana e Rua Araújo, para visitar um querido amigo meu, o Eduardo Araújo, um dos maiores roqueiros desse país e uma das maiores figuras que eu conheci na televisão brasileira. Só para se estivesse na fechada. Vai, vai, Johnny. Vai, vai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Vai, vai, Johnny. Vai, vai, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. O que significou e quem foi Lídio Araújo na sua vida? Pergunto. Lídio Araújo, Leão, foi uma pessoa que eu aprendi a admirar muito cedo. Meu pai. Maravilhoso, né? Um grande homem, um alquimista no que diz respeito à criação. Ele tinha o poder de formar raças, de juntar, vamos dizer assim, fazer um gado, melhorar um tipo de gado. Melhorar a raça. Melhorar raças. Ele sabia pegar um reprodutor, colocar em determinada vaca e tirar um produto melhor, cada vez melhor. Sua mãe, como chama? Maria Oliveira Araújo. Também já faleceu. Não, minha mãe está vivinha, bonitinha, com 93 anos, super lúcida. Ela se dedicou à criação de cavalos, se tornou a maior criadora de jumento pega do Brasil. Quer dizer, ela até ampliou essa coisa que meu pai começou. Pega. O que é o jumento pega? Explica um pouquinho pra gente. O jumento pega é uma raça de jumentos que é considerado o jumento mais bonito do mundo. Tá. As pessoas consideram porque foi formada a raça por um padre e ele fez um jumento e a ideia dele é pegar um jumento que fosse andador, que machasse bem, né? E o jumento pega hoje no Brasil é uma realidade no mundo. As pessoas conhecem a raça, tem grandes criadores e o jumento desenvolveu demais. Agora, você foi criado nesse clima maravilhoso aí que todo garoto de cidade inveja, né? Solto no campo, junto com os cavalos, né? Com os jumentos, e você devia montar sem sela, né? Em pelo, né? Como a gente fala, né? Sempre. E devia ter uma liberdade, quer dizer, a sensação de liberdade plena, né? E diz que você cantava já nessa época? Olha, naquela época, para você ter uma ideia, eu montado a cavalo, sempre cantando, sempre assoviando, sempre fazendo alguma coisa. E quando alguém perguntava para o meu pai como é que seriam os filhos, assim, né, ele falava, esse aqui vai dar para isso, aquele vai ser um advogado, esse vai ser não sei o que, esse aqui, aí só dá para cantor de rádio. Que devia ser meio torcendo o nariz. Na verdade ele gostava muito de música, meu pai, né? Para você ter uma ideia, ele acordava o pessoal de manhãzinha cedo, a partir de 6 horas da manhã, com o serviço de alto-falantes na fazenda que ele tinha ligado na Rádio Nacional. E eu aprendi a gostar do Luiz Gonzaga muito cedo. Começou bem, né? Porque tinha um programa do Luiz Gonzaga e de Pedro Raimundo, que ele só tocava, era música do Sul, tocado em acordeon, e Luiz Gonzaga. Nossa Senhora. Era o que a Rádio Nacional fazia. A gente acordava todo dia com aquelas músicas. E eu acordava junto, né? Mas depois você foi para Belo Horizonte, né? Estudar no colégio lá. Você sabe direitinho de tudo. E aí, como é que você, lá em Belo Horizonte, quer dizer, longe provavelmente dos cavalos, das vacas, né? O que você tinha? A música, não é isso? No colégio eu tinha música porque estava dentro de mim, né? E eu comecei a estudar um pouco de violão e tal, até que um dia chegou no Brasil as televisões, né? Um dia falar televisão, a gente só tinha aqueles filmes de Flasgop, né? Então eu olhei a televisão assim, um dia vi aquele negócio, aí falaram assim, vai ter hoje um show do como é que chama? Era o Bill Haley e seus Comets.
com rock and roll. Quer dizer que aí que entrou o rock na sua vida. Entrou com o filme, né? Balanço das Horas. Ah, tá. Porque a hora que passou o filme, que eu vi aquilo, eu falei, eu quero entrar nesse negócio aí, que esse som é bom mesmo, era um som assim, pesado, aquele som que contagiava, te emocionava. Eu falei, poxa, que coisa bonita e tal. Passei a aprender a tocar aquelas músicas e tal, e cantava nas esquinas. Eu tinha lambreta, parava, aquele monte de amigos na hora, todo mundo com lambreta e tal. E eu parava e levava o violão sempre nas costas. Onde eu parava tinha umas meninas que eles chamavam na época de giradoras. Eram as meninas que tinham coragem de andar na garupa das motos, né? E elas dançavam rock, né? Eu tocava o violão ali, elas dançavam nas esquinas em Belo Horizonte, ali a Savassi, um barzinho que a gente ficava. Hoje não, a Savassi virou uma coisa imensa. Uma coisa imensa, mas na época Savassi era só a esquina, onde tinha o bar Savassi. E a gente parava ali as lambretas e eu ficava ali, as menininhas dançando, os caras dançando com elas e tal. Bem, aí já é anos Eu fiquei conhecido mesmo como o garoto do rock. Todo mundo chegava e falava, que chama aquele garoto lá, o garoto do rock. Então, aí foi um dia que eu briguei lá, até no colégio, fiz uma briga feia com um rapaz lá, foi soco para todo lado, era um rapaz dessa família da mata. E aí me mandaram, chego lá, o cara, o diretor tá chamando. Falei, não deu outra, vou ser expulso hoje. Cheguei lá, o diretor todo, Eduardo, tudo bem? Esses são da TV Itacolomi. Vieram para convidar você para participar do programa. Ele todo contente, eu falei, eu brigo lá, dou pancada, escambau. O cara, em vez de chamar, aí falou, é você que. Aí eles perguntaram, é o seguinte, nós viemos porque nós temos um programa que chama, já tinha visto inclusive o programa, chama Música ao Redor do Mundo. Então, era apresentado pela Rosana Tapajós. Não sei se você ouviu falar, era uma vedete, uma mulher linda, famosa, bonita demais. E toda semana passava, era líder de audiência. Era o Fred Chateaubriand, que era o diretor da toda a televisão, mas ele era o diretor desse programa também. E então me chamaram lá para dançar o rock com a Rosana Tapajós. Aí eu fui. E ela estava cantando, ensaiando com a orquestra, uma tremenda orquestra, que naquela época era tudo assim grandioso. Hoje vai no playback, né? Naquela época não, ao vivo, orquestra. E eu cheguei, me apresentaram, esse é o rapaz que vai dançar, o garoto do rock que vai dançar conhece o nome? Eduardo Araújo. Anota aí, Eduardo Araújo, todo. Olha, Eduardo, você vai ficar num barzinho sentado ali, ela vai ficar aqui, ela vai cantar. Assim que ela cantar, a orquestra sola. E ela vai para você assim, você começa a dançar com ela, no meio do intervalo da música. Aí quando você fizer assim, você entrega ela aqui na hora do solo. Terminou o solo, você entrega que ela vai sair de você, pode ficar tranquila. Aí ela vai cantar, e é isso aí que você vai fazer. Vamos ensaiar? Vamos lá, tá bom. Aí ela começava, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock. A primeira estrofe ela cantava, a segunda ela errava a letra. E aí uma hora ela errou, eu cantei a letra para ela, para lembrá-la umas 2 vezes. Aí eu disse, para não ficar inseguro, vamos fazer. Você não canta essa parte com ela? Canta. Então ela cantava a primeira parte, eu cantava a segunda e depois saía dançando com ela. E aí eu cantei. Nasceu artista ali, né? Nasceu ali. Isso já vai há muitos anos, né? Porque eu conto a minha carreira depois que eu gravei o meu primeiro disco. Eu estou cantando antes de eu gravar o primeiro disco. Agora, aí, quando é que você chegou? Você foi primeiro para o Rio de Janeiro, né? Eu fugi numas férias, porque toda férias minha família ia toda para fazenda, lá para Joaíma. E eu fiquei na segunda época. Fiz a segunda época, o Aldair Pinto, que eu cantava no programa dele, nessa época, fazia o programa, falou, tenho aí uma novidade para você. Vou fazer com a caravana tal, mas os caras pediram que você fosse cantar lá e tem um cachê para você. Opa! Eu falei, opa, quem não cantava de graça. Era um show em Ponte Nova. Sabe quem estava na plateia assistindo aquele dia lá?
João Bosco. Oh. Isso ele me disse depois de Nossa. muitos anos. Ele falou assim, você me influenciou, porque depois que eu te vi cantar, eu comecei a cantar meus rock lá também. Hoje estou. Nossa, maravilhoso. Aí eu fiz lá o show, peguei aquele dinheirinho, com ele na mão, já tinha feito a prova lá de segunda época. Aí eu falei, agora eu tenho que ir para fazenda. Aí eu estava ligando lá, naquela época a AM pegava em tudo que é lugar, né? E tinha um programa que chamava Hoje é Dia de Rock, apresentado por Isaac Saltman. Aí eu falei, puxa vida, bicho, eu tenho um primo no Rio. Quando eu estava na viagem, indo, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que, se esse cara não me recebe? E pai, bom, me fui bolando as coisas. Eu falei assim, eu tenho que entrar por cima, não posso entrar por baixo, porque se o cara não Com o bom leonino que você é, né? Bom leonino, é isso aí mesmo. Aí bolei. Aí cheguei, meu blusão, eu tinha aquele blusão James Dean, que aquele já era a última moda. Nossa, eu botei, todas, botei aqueles minhas becas, tudo. Cabelo com glostória, né, que chamava? Aquele tupetão e tal. Aí cheguei e falei assim, meu amigo, eu vim falar com o senhor Jair Thaumaturgo. Ele falou, o senhor tem a hora marcada? Eu falei, não, senhor, eu tenho uma carta aqui do maestro lá, do maestro Leônidas Altuor, lá de Belo Horizonte, lá de Belo Horizonte, mas como é que eu anuncio o senhor? O senhor pronuncia, por favor, o rei do rock de Minas Gerais, Eduardo Araújo. Eu falei com ele pra aqui. Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia e eu sem trabalhar. Cabelo na testa, sou dono da festa, quem tem saudade mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, e se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. E o rei do rock de Minas foi bem recebido no Rio? Rapaz, a hora que eu acho que o Jair Thaumaturgo falou assim, rei do rock? Ele falou, você que é o rei do rock de Minas Gerais? Eu falei, sou eu mesmo. Como é que você ganhou esse título? Teve algum concurso? Eu falei, não teve não. Eu acho que lá eu sou o único mesmo. Foi o Aldair Pinto que me chama do rei do rock de Minas Gerais. Faz o seguinte, canta uma música aí pra mim. Eu falei, tem uma tomadinha aí? Tem uma tomada ali. Eu falei, enfiei coisa lá, botei o cabo no amplificador, liguei e mandei um bibaplulo, she's my baby, bibaplulo, don't me baby, bibaplulo, she's my baby, my baby. Para! Eu falei, e o homem não gostou. Domingo no meu programa, o rei do rock de Minas Gerais. Chama lá Isaac Saltman. Isaac chegou, aquele vozeirão dele. Isaac, anuncia o rei do rock de Minas Gerais no programa para domingo. E começaram a anunciar. Eu cantei no programa, ia cantar uma música, ou talvez duas. Aí o maestro falou, não, vamos ensaiar a terceira, vamos ensaiar a quarta, porque eu tenho a impressão que você vai cantar as quatro. E eu cantei as quatro, e saí assim, a garotada pulando de alegria com o meu show lá. E aí, no outro dia, isso foi no domingo, na segunda-feira de manhã, eu já ia era pertinho ali, eu passar para agradecer o Jair, né? Que eu cheguei lá, o Jair, manda ele subir. Falou, você não pode ir embora, não. Falei, pô, mas eu tô indo agora, não tem nem mais dinheiro. Não, eu pago, se você precisar, fica aí. Porque amanhã tem uma reunião com a RCA Victor e com a Philips, que estão interessados em te contratar. Você não tinha gravado nada até então? Nada, não era que eu não tinha gravado coisa nenhuma. Nem pensava que aquela minha apresentação lá, apesar de ter feito um sucesso medonho, que aquilo ia se tornar. Mas os caras ouviam. E aí eu falei assim, eu acho melhor a Philips, porque pelo menos eles estão lançando um departamento jovem. E eu fui para a Philips.
fiquei contratado da Philips. Então a minha carreira começa aí. Na Philips. Aí. Agora, disse que teve um momento que você se decepcionou depois de lançar o disco e tal, e resolveu voltar para Minas, é verdade? Não, eu nunca decepcionei. É que eu ia para fazenda e eu gostava muito dos bichos, eu esquecia de voltar, sabe? Não vou mais, vou deixar meu cavalo aqui, vou deixar meu... E então o Imperial tinha que me trazer na marra, sabe? Porque depois disso aí... Aí você ficou grande amigo do Imperial. Muito, retornei, praticamente moramos juntos, eu morei na casa do pai dele, junto com ele, junto com o Roberto, que morava lá também. Aquele cara tinha uma visão... o Imperial tinha... Carlos Imperial, que não era fogo. Ele falava pra mim, você já viu que você não dá muita sorte com as menininhas? Eu falei, pera, eu até que dou uma sorte. Não, você tem um problema sério, esse seu sotaque de mineiro. Dudu, você tá fora. Você tá precisando no professor de pilantragem. Só deixa ele morar com você no apartamento. Quem era? Wilson Simonal. Mas a cascata já começou aí. Aí a cascata começou. Aí dá um livro, só a cascata dá um livro. Ninguém sabe tudo que dê pra ter fonfon. Trabalhei pra ter fonfon. Mas em São Paulo eu volto pra eu pego meu carinho. Esse era o Wilson Simonal. Que depois nós vamos falar de Wilson Simonal mais pra frente, que eu quero que você vai fazer uma homenagem a ele, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero saber como é que chegou na minha amada TV Excelsior, porque eu conheci Eduardo de tiete mesmo, né? De macaco de auditório, como falava na época, né? Lá na TV Excelsior. E eu lembro de você. Pois é, menininho. Como é que Eu chegou? adorava a Silvinha, né? Nossa, Era com você, quem era o outro seu amigo? Que eu vi... É o meu primo que ia Seu comigo, primo, eu lembro. Exatamente. Então, a coisa começou o seguinte, eu saí da Philips com aquele negócio que eu te falei, ia pra fazenda, e a Philips cortou meu contrato. Um dia o Imperial falou pro o Newton Miranda, ele já estava sabendo, ele sabia de mim, da Philips, ele falou, poxa, Imperial, e aquele rapaz, o Eduardo Araújo, não tá na hora da gente fazer um... agora tá melhor, porque ele tá cantando na noite, tá? Sempre a coisa que eu... Botei ele para cantar na noite. E aí falou, eu estava no Le Candelabro, ou no Little Club, eu não lembro, e o Milton Miranda foi me assistir. Terminou, ele falou assim, olha, vai amanhã na Odeon que eu vou contratar você. E aí eu fui para a Odeon, ele me contratou, e a Odeon contratou o Carlos Imperial como departamento jovem. Sim, para gerenciar o departamento. Departamento jovem. Aí que nós começamos a gravar aqueles discos, né? Aí ele foi um parceiro meu, fizemos música juntos, essa coisa toda, né? E a primeira música que fizemos juntos foi o Bom. O Bom. Mas o Imperial, sempre marca, né? com muito sabido, na hora que saiu o disco, saiu só Imperial. Até hoje eu estou querendo entrar na parceria, não consigo mais. É mesmo? Nós brigamos por causa dessa música, eu e o Carlos Imperial, né? Porque ficou naquela hora, como não deu, saiu o nome, para trocar é difícil. Ele tinha feito uma música, Mamãe Passou Açúcar em Mim. Eu lembro. E falou, te dou parceria nessa música que é tão boa quanto o Bom. E ficamos elas por elas, tá bom? Ninguém fala mal de nada disso. Falei, tá bom, vamos, então tá certo. Aí o Wilson Simonal gravou, a música estourou, quando eu vou ver Carlos Imperial, não tinha nada. Aí você brigou. Aí eu briguei. Aí nós tivemos uma briga feia aqui em São Paulo, paramos, não compus mais com ele. E por causa do Bom que você foi para Excelsior, então? Aí Bom foi subindo. Chegou em primeiro lugar. Era primeiríssimo. Primeiro. Cabelo na festa, todo mundo da festa, pertence aos pés mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. E depois estreamos, né, com um programa Bom. Exato, sábado às 6 da tarde. 6 da tarde. E o programa foi um estouro de audiência. Sabe que aquele programa era para ser em cima da Jovem Guarda, eu que não deixei. Você fez uma outra história. Não. Porque os caras nunca pensam uma coisa, que nós temos que somar, não temos que concorrer um com o outro, né? E era lindo o programa, eu era apaixonado por esse programa. Eu já tinha conseguido colocar uma banda. Como é que vai ser? Eu quero precisar fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma banda jovem com
os garotos tocando, o Imperial também teve essa ideia. Porque quando eu gravei, meus discos tinham metais, não sei se você lembra, foi o primeiro disco a ter metais. Na verdade, o pessoal acha que nós criamos alguma coisa, na verdade não criamos, aquilo era o Johnny Rivers, que tinha lançado um disco com metais, foi um sucesso aquele disco dele. Então eu passei a colocar metais, e aí contratamos o Maestro Peruzzi quando eu gravei o disco. E aí resolvi, trouxe o Peruzzi, ele montamos aqui aquela banda jovem, e tinha dois conjuntos que acompanhavam, era e o programa nem ficou... Os Cleans e os Brazas. Ah, eu lembro também. Lembra do que era os Brazas que... Lançou o Luiz Wagner. Luizinho Wagner, né? E a gente tinha os Minos. E o Franco, né? Era o Franco Escornavaca, que é pai do KLB. E lançamos os Minos, que eram os baianinhos, garotinhos que tocavam, tipo Beatles, assim. O baixista era o Pepeu Gomes. Olha, que maravilha. Agora, o programa nem ficou tanto tempo no ar, né? Mas foi um marco na televisão brasileira, né? É um programa que ele ficou 2 anos, mais ou menos, no ar. Ele foi, o Iguada ficou 3 anos e nós ficamos 2 anos. Exatamente. Eu coloquei a Vanusa na S.A. Vito com meu amigo Ramalho Neto. Olha que bacana. E gravou uma música minha. E vi também nessa época estreando os Mutantes no programa dos Incríveis. O Mutantes tocou no meu programa também. Tocou com a Rita ali, era naquela época aquela formação do Sérgio e os irmãos, né? Os 2 irmãos. Eles tocaram, né? Tinha meu programa Beatniks, aquela banda Beatniks também, que era uma banda muito boa. Fazia o meu programa direto. E era essa rivalidade aí de Record e Excelsior que foi bom para os artistas, porque eles foram todos contratados, o pessoal começou a contratar. Né? E aí, quando é que foi o casamento com a Silvinha? Eu já sei quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Eu já sei onde estou, meu caminho é de luz e de amor. E a minha amada Silvinha, como é que foi esse casamento? Rapaz, você sabe que eu estreiei naquele programa que você estava na estreia. Eu já estreiei namorando a Silvinha. Lá nos bastidores a gente já tinha dado os primeiros beijos. E na época eu namorava a Débora Duarte aqui. Olha. Aí um dia... Que também pegou bem, viu? Minha querida amiga. E gente boa demais, Eu adoro. A Débora é uma pessoa, assim, incrível, né? Admiro muito ela, gosto muito dela. Sabe que o primeiro namorado dela foi meu irmão, né? Foi seu irmão? Tinha 13 anos. Você tá brincando. Mas você sabe, quando eu namorei a Débora estava casando com o Juca de Oliveira. Já foi... Você lembra disso aí? Lembro, foi depois. Aí ela terminou com o Juca de Oliveira para me namorar. Ficamos namorando. Depois eu voltei para a fazenda naquela época e ela voltou com o Juca de novo. Exatamente. Aí quando eu voltei, já estava quase o casamento marcado. Quando ela voltou comigo de novo. Ai, que maravilha. Mas eu estava assim meio chateado por ela ter voltado com o Juca. E a segunda coisa que a Silvinha tenha sido para mim assim uma coisa que veio, sabe? Porque na minha cabeça eu tinha pessoas assim, eu nunca vou casar, nunca vou. Porque tava Você era mulherengo, né? Você era daqueles que namoravam. Era mesmo. Um cara que... Você já estava com 25, né? E ela com 15? Amigo do Carlos Imperial, você queria o quê? Não tinha como não ser, Não tinha como não ser. Mas aí o dia que eu vi a Lourinha, na hora que ela fez assim com a cabeça, assim, deu aquele sorriso, eu falei, putz, gente, essa mulher é minha mulher. Diz que o casamento em si foi muito engraçado, né? Diz que o Rony Von entrou no altar junto com... O Rony Von saiu com a gente, que é como se ela tivesse casado com 2. Porque na hora de ir embora você vai junto, o carro era do Roberto que mandou aquele Cadillac dele. Tá. E aí nós íamos sair atrás. E foi naquela época que tinha aquelas coisas de ameaça, de terrorismo, aquela coisa. Lembro. E o Roberto estava passando por um momento em que as pessoas estavam querendo sequestrar o filho, o Segundinho, o Dudu, né? E ele ficou com medo de ir no casamento.
e mandou o Cadillac dele para levar a gente. E aí na hora de sair, aquele tumulto, você lembra disso aí? Né? Pô, gente desmaiando, polícia com metralhadora. Foi um negócio de louco. Eu não esperava aquilo e ninguém sabia. Sabíamos que a gente ia casar. Não sabia onde era. Quem contou foi a Hebe Camargo. Porque uns dias antes, nós fomos no programa da Hebe, eu e a Silvinha. E onde é? E estava ficando chato já. Não, a gente está pensando, vamos ver. Aí chegou uma hora e falou, vocês não querem falar, né? Silvinha, fala só aqui para mim, no meu ouvido. A Silvinha foi e falou, a Igreja da Consolação. Não fala para ninguém. Ela pediu para não falar para ninguém, é na Igreja da Consolação. Só a Hebe falou que era uma audiência na televisão no momento. No dia do casamento, a Silvinha saiu ela veio com um Cadillac, né, lá da casa dela, batedores da polícia, do exército, na frente. E aí, quando nasceram seus filhos? Quanto tempo depois? 2 anos depois nasceu a Mônica. Agora, o Eduardo veio logo depois. O Dudu não veio muito depois, uns 2 anos depois veio o Dudu, né? Ou 3 anos, um negócio assim. E aí a Silvinha teve um tempo que ela parou um pouco a carreira para cuidar deles, não é isso? Não, ela sempre parou de ir nas excursões, porque a gente trabalhava o Brasil inteiro. Eu lembro. Nós tínhamos ônibus, foi o primeiro artista a ter ônibus. Eu lembro que tinha. Então a gente ia excursionando, era tour que a gente fazia, um ônibus todo estrelado, Eduardo Araújo e Silvinha. A gente ia para Maringá num dia, no outro dia estava em Londrina, no outro dia em tal lugar. Então a gente fazia shows assim, direto. A Silvinha começou a fazer jingle e teve um momento que ela virou o maior sucesso nesse mundo dos jingles, né? A voz dela era requisitada para tudo. Ela ganhou muito dinheiro com isso? Olha... Era ela e a irmã do João Ferreira, a bonitinha. A Ângela Márcia. Ângela que Márcia. É hoje a esposa do Sérgio Reis. Sérgio Reis, minha querida Ângela Márcia. Na verdade, as duas, a Ângela gravava até mais do que a Silvinha, porque a Ângela fazia voz caricata, ela fazia também dublagem para filmes e tudo. Agora a Silvinha, ela se tornou a maior solista em música porque, por exemplo, você vê a Coca-Cola, o cara que fazia a Coca-Cola na época só queria a Silvinha para fazer. Aí tinha o McDonald's, também queria fazer era a Silvinha que fazia. E aí teve vezes da gente estar, por exemplo, no rádio ouvindo, entrava um jingle dela, depois outro. E que as duas foram, inclusive, consideradas as duas cantoras mais afinadas do Brasil, né? Eu acompanhei tudo isso porque eu sempre fui fã apaixonado pela Silvinha, né? Exatamente. Ela era meu ídolo lá da Jovem Guarda, né? Então, agora, aí, Eduardo, vou tocar num momento que eu sei que é bem doloroso para você. Como é que se descobriu um câncer? De repente, foi assim? Foi nos 30 anos de Jovem Guarda, não sei se você se lembra. Lembro. Eu fui chamado para comandar aquele negócio lá. E aí convidei os artistas, vários, com o Rony Fon, o Benedino, com os Incríveis, uma super banda, uma super iluminação. Tudo que nós nunca tivemos na Jovem Guarda. E foi um estouro. Era pra gente fazer só 4 dias. Nós ficamos 1 mês e 15 dias em cartaz. Lotado todos os dias. Poxa. Só paramos por causa do carnaval. E nesse momento maravilhoso, artisticamente. Maravilhoso. Aí um dia, a Silvinha foi com uma amiga dela ao médico, né? A amiga ia fazer uma plástica, esse médico é oncologista também. E aí examinou a Silvinha e falou, estou vendo alguma coisa aqui que não é muito. Puxa. Tá na mama. Exatamente. Eu acho legal a gente falar, né? Porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? Foi logo no começo. Eu achei que não era nada, que aquilo era só o médico que ia fazer e tal, e que não ia ter nada e tal. Aí ele quando ele fez a autópsia, deu que o câncer dela não era fácil, violento. Sim. E ela tirou fez a constituição de mama, essa coisa toda. E dava assim como se ela 4 anos de vida, as coisas assim. Nossa. Ela ficou
12 anos. 12 anos ainda. E não parecia ter câncer. Assim, sempre tomando quimioterapia, de tanto em tanto, parava uma época, voltava. Como é que foi para você esse momento? Porque a gente vê você sempre com projetos artísticos e tal. Você é um homem forte mesmo, assim, que segurou muito bem esse momento difícil. Mas como foi? O mais forte foi a Silvinha, ela é mais forte. Porque ela me chamou várias vezes, conversou comigo sobre isso. Mas no finalzinho, quando ela estava, ela falou, bem, eu já estou aqui há muito tempo por sua causa, não era para mim estar mais aqui. Lindo. Agora eu preciso ir, você precisa me deixar ir. Porque eu tentava tudo que existia no mundo, né? O cara falava, tem uma planta não sei o quê, eu ia buscar essa planta. Então não era fácil. E no finalzinho ela me chamou e falou, ó, agora eu preciso ir. E eu achando, não, nada disso, você não vai, você vai melhorar, vamos voltar para casa e tal. Aí realmente foi duro, viu? E aí você ficou um tempo que você teve que se recuperar, né? Como é que foram os meninos, como é que eles reagiram? Eles me deram muita força, né? Meu filho, a minha filha. É duro você viver do lado de uma mulher tanto tempo, né? E é uma de repente, paixão que vocês viveram, exato. né? Mas por outro lado, eu sou muito espiritualista e eu não acredito na morte, sim, eu acredito na vida. Só um desencarne, né? Então, ela praticamente, eu não acredito porque é uma pergunta muito simples. Cientificamente é provado que nós não temos um único corpo, né? Nós temos vários corpos. E o mais grosseiro dele é esse nosso aqui que a gente vê, que a gente... E mesmo assim somos limitados em sentidos. Então, não é porque você perdeu esse corpo que você deixou de existir. Né? Então eu acredito que ela está por aí, está cada vez melhor. Com certeza. Está aqui hoje. Está aqui hoje ajudando a gente. Certeza absoluta disso. Certeza. Lindo. Difícil, né, falar disso. Mas você retomou a carreira depois de um tempo. Eu retomei. No começo eu tenho uma responsabilidade grande, porque eu tenho músicos, tenho pessoas que trabalham comigo, e eu não podia abandoná-los de forma alguma, né? Então eu montei um show acústico e continuei fazendo meus shows, né? E tocando. Mas os projetos que eu tinha, eu dei uma abandonada neles, como um problema de televisão que eu tinha para fazer. Eu fiquei também muito tempo ocupado com os problemas de fazenda que a gente tinha. E agora você está retomando essa coisa do rock and roll, o cara do rock mesmo, nesses anos todos. Porque né, na verdade é o seguinte, o que eu faço, na verdade, é rock and roll. Eu nunca fiz Jovem Guarda, não sei nem o que é isso. A única coisa que eu sei é que existia um programa com o nome de Jovem Guarda, e meu programa o nome era bom, o programa dos Incríveis era os Incríveis, e outro, etc. e tal. E o movimento Jovem Guarda, ele nunca existiu. O que existiu realmente foi um movimento de rock. Exatamente. E que se tornou popular de uma forma que provocou essa coisa de 2 programas, Jovem Guarda Bom e vários outros programas. A mídia de rádio deu muita atenção a isso tudo. A música jovem. Parei na contramão. O adeus, ela nunca mais voltou. Sua teto, onde ando meu amor. Na verdade, Léo, eu sou um eterno roqueiro, né? Eu, apesar de fazer música do campo, né? Hoje, um lado meu de criador de cavalo, de fazendeiro, toda essa raiz que eu tenho, né? E eu faço um estilo de música
dentro do que eu posso fazer, da minha personalidade, mas Claro. sempre o rock está perto disso aí. Eu nunca abandonei o rock. E você está comemorando 50 anos de rock? é isso? 50 anos de rock and roll. Tem até chama estou fazendo um livro. Esse livro está sendo escrito pelo Ock de Souza, Crítico de da revista Veja. música, né? Maravilhoso. É um crítico de música e tal. Ele está apaixonado por esse livro. Ele fica assim, até se perde na coisa, como fazer, porque eu contei tanta história, tanta coisa. E o livro chama-se Pelos Caminhos do Rock, né? Tá. Então a gente fala toda a história do rock brasileiro. E vai contando ter o do princípio. livro e vai ter um show também comemorativo. Vai ter o show comemorativo dos 50 anos o ano que vem, né? Maravilha. Agora, além disso, você estava me falando de um projeto, de um programa de televisão também. Exato. Esse programa de televisão eu fazia. Lembra-se que eu fiz o Brasil Rural na TV Bandeirantes, que era junto com o Dionísio Azevedo, Grande junto com Dionísio. o Caçulinha, com o Anselmo Duarte, né? Era um programa ali, foi com audiência muito grande, um programa nobre, durante a noite, eram às Isso, 8 horas da noite. E aí depois eu fiz o Pé na Estrada, que era um programa pela manhã, produzido pela Frame, e que eu fazia no SBT. Então eu queria voltar com um programa e eu dei o nome dele de Interior. Bacana. Mas eu não vou só no interior do Brasil, eu vou no interior da pessoa. Entendi. O meu entrevistado vai ser como você, uma pessoa. Entendi. E eu, ao lado dele, ele vai me mostrar o que ele cria. Ele vai me mostrar o seu plantel, a sua criação, se é uma criação do cavalo, se é uma criação do cachorro. E a tecnologia que ele usa para ter aquilo, né? E isso eu estive estudando, tem diversos nomes brasileiros, entre políticos e também nomes artísticos. Dá para colocar todo mundo, E né? dá Uma coisa... muita coisa, sabe? Para a pessoa conhecer esse lado interior das pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Tem um musical dentro, tem uma culinária, mais ou menos um negócio assim. Agora tem algum projeto assim para futuro, alguma coisa que você está pensando para a tua carreira ainda, que você queira, Tem. que você não fez ainda, né? Tem algo que eu não fiz, mas eu não posso revelar, porque precisa da comprovação de uma pessoa internacional nesse trabalho. que Então, legal. eu vou aguardar um pouco. E diz que nesse show dos 50 anos aí que você vai fazer, você falou de pessoas, eu me lembrei, diz que vai ter a participação de um monte de gente bacana, né? Um monte de meus amigos, pessoas que tiveram relacionados com durante esse período de 50 anos comigo, né? Diz que uma grande homenagem também ao Wilson Simonal, né? Ao Wilson Simonal. Nós temos uma homenagem, porque o Wilson Simonal, ele praticamente, a gente vivia juntos, né? Ele morava comigo no Rio de Janeiro e aí vai o Marcos de Castro, já conversei com eles, com o Simoninha, e nós vamos fazer Os filhos participação. maravilhosos, né? Os filhos maravilhosos, né? Maravilha. Olha, esse programa, Leão Lobo Visita, é justamente para homenagear algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida, que são amigos queridos, ou então algumas pessoas que eu até não conheço, como foi outro dia, né, que eu vou conhecer, mas que são pessoas que têm uma história bonita para contar, né? E a sua história faz parte da minha história. Então eu queria te agradecer muito pela emoção toda que eu tive hoje, viu? Obrigado. Beijo, querido. Obrigado por do tudo. fundo do meu Obrigado. coração, viu? Eu gosto muito de você, viu? Você vai estar Leão? sempre aqui. Demais mesmo. Querido, obrigado, viu? Quando uma estrela cai no escurão da noite, um violeiro toca suas mágoas. Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, brilham neles estrelas de um sertão enluarado.